Ao longo da história, a humanidade sempre buscou compreender os sinais do fim dos tempos. Guerras, desastres naturais, pandemias e crises econômicas são frequentemente vistos como prenúncios de algo maior. Mas há um texto bíblico em especial que desperta medo, curiosidade e reflexão. O relato das 7 trombetas do Apocalipse, descrito nos capítulos 8 a 11 do livro de Apocalipse. Segundo a narrativa, cada trombeta anuncia um evento catastrófico enviado por Deus, como parte do seu juízo sobre a terra. O que muitos estão se perguntando hoje é: essas trombetas já começaram a soar? E se sim, quais são os impactos reais desses eventos no nosso mundo atual? A primeira trombeta, a terra ferida. Saiu granizo e fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra, e foi queimada a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse 8, versículo 7. Nos últimos anos, vimos um aumento impressionante de incêndios florestais devastadores em vários continentes. Da Amazônia à Austrália, da Califórnia à Sibéria, milhares de hectares têm sido consumidos pelo fogo. Esses eventos, que antes eram sazonais, hoje acontecem com intensidade alarmante. Será que isso é apenas consequência do aquecimento global? Ou estaríamos vendo o cumprimento profético da primeira trombeta, em que a natureza sofre como um sinal para a humanidade? A segunda trombeta, os oceanos em alerta. Algo como um grande monte ardendo em fogo foi lançado no mar e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Apocalipse 8, versículo 8. Explosões submarinas, tsunamis, poluição oceânica e o desaparecimento em massa de espécies marinhas são temas recorrentes nas manchetes. O petróleo derramado no mar e o acúmulo de lixo plástico têm transformado oceanos em verdadeiras zonas mortas. Estaria a natureza clamando, ou seria este outro sinal da segunda trombeta, alertando-nos de que até as águas estão sendo tocadas pelo juízo? A terceira trombeta, as águas amargas. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, versículo 10 e 11. A contaminação de rios, lagos e mananciais tem sido um problema crescente. Casos como o envenenamento das águas por mercúrio em regiões de mineração, o desastre de Mariana, Brasil, e a escassez de água potável em países como a Somália ou regiões da Índia mostram que estamos em crise. Coincidência? Ou já estamos sob o efeito da terceira trombeta? A quarta trombeta, escuridão e confusão. Foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que escureceu a terça parte deles. Apocalipse 8, versículo 12. Eventos astronômicos estranhos, eclipses em datas simbólicas, aumento da poluição luminosa e a constante sensação de confusão e incerteza que assola o mundo. Tudo isso pode ser interpretado como um reflexo espiritual dessa trombeta. Um tempo em que a luz se apaga e a escuridão, não apenas física, mas moral e espiritual, cresce. Vivemos dias em que valores são relativizados, a fé é zombada e a verdade se torna subjetiva. Estaríamos já vivendo sob a sombra da quarta trombeta? A quinta trombeta, a invasão do abismo. Do poço subiu fumaça como de uma grande fornalha, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Essa é uma das trombetas mais assustadoras. A simbologia é intensa e misteriosa. Criaturas saem do abismo para atormentar os homens. Alguns teólogos veem nisso um retrato da libertação de forças demoníacas. Outros enxergam uma referência a guerras biológicas, tecnologias destrutivas ou até mesmo formas modernas de opressão e vício, como drogas, pornografia e manipulação mental em massa.
Estamos diante de uma geração cada vez mais dominada por ansiedades, medos, vícios e doenças emocionais. Estaria o abismo já aberto? A sexta trombeta, Guerra Mundial, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foi preparado para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Conflitos armados, ameaças nucleares, guerras entre nações e rumores constantes de Terceira Guerra Mundial fazem parte do noticiário diário. A tensão no Oriente Médio, especialmente perto do rio Eufrates, região da Síria, Iraque e Irã, chama a atenção para a literalidade do texto profético. Estaríamos no limiar da trombeta que anuncia a maior destruição da história moderna. A sétima trombeta, o juízo final se aproxima. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e ouve-se no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, versículo 15. Diferente das demais, a última trombeta não anuncia destruição imediata, mas o reinado de Deus e o início do julgamento final. É um chamado à definição: quem está com Deus e quem está contra Ele. O mundo vive um tempo de polarização, não apenas política ou social, mas espiritual. A sétima trombeta é o marco da grande decisão. Estamos vivendo avisos ou cumprimentos? A pergunta que paira no ar é: já estamos vivenciando essas profecias? Ou tudo isso são apenas sombras do que ainda virá? O fato é que nunca antes houve uma geração tão conectada, tão informada e, ao mesmo tempo, tão confusa e distante de Deus. O apelo dessas trombetas é claro. Elas são alertas divinos para o arrependimento, a vigilância e a preparação. Talvez você veja esses sinais apenas como metáforas. Talvez acredite que eles estão literalmente se cumprindo. Seja qual for sua visão, ignorar os sinais nunca foi uma boa escolha. E você, qual dessas trombetas você acredita que já se cumpriu? Você acha que estamos próximos da última? Deixe sua opinião nos comentários. Esse debate precisa acontecer. O que as trombetas revelam sobre o coração humano? Mais do que simples eventos catastróficos, as 7 trombetas revelam algo profundo: a resistência do coração humano ao arrependimento. Em vários momentos do Apocalipse, mesmo após tantas manifestações do juízo divino, está escrito que os homens não se arrependeram de suas obras. Apocalipse 19, versículo 20 e 21. Isso mostra que o maior problema da humanidade não é a destruição exterior, mas a rebelião interior. Mesmo diante do caos, muitos escolhem ignorar os sinais, zombar da fé e continuar em caminhos de autossuficiência e orgulho. As trombetas são, sim, instrumentos de juízo, mas também são um último apelo de misericórdia. Deus não precisa nos alertar. Ele não é obrigado a dar avisos, mas Ele dá, e isso é graça. A geração da indiferença espiritual. Vivemos em uma era em que tragédias se tornaram parte da rotina. As pessoas veem terremotos, guerras, escândalos e doenças como apenas mais uma notícia. A banalização da dor e o excesso de informação criaram uma geração apática, que sente pouco, crê pouco e reage menos ainda. Por isso, os toques das trombetas não soam apenas para a terra. Eles soam para as consciências adormecidas. Eles chamam os que ainda têm ouvidos espirituais para ouvir. Mas há uma pergunta que precisa ser feita agora, neste exato momento. Você está preparado para ouvi-la? Essa preparação não é sobre estocar comida ou fugir para as montanhas. É sobre algo muito mais profundo. Reconhecer sua dependência de Deus, abandonar os caminhos tortuosos e viver com um propósito eterno. Os sinais estão diante de nós. A terra geme, a natureza clama, as nações estremecem, a sociedade está dividida, a espiritualidade foi banalizada. Tudo isso pode ser lido apenas como coincidência,
mas também pode ser visto como grandes trombetas espirituais tentando nos acordar. Último chamado: escolha o seu lado. As trombetas não deixam espaço para neutralidade. Cada uma delas é um marco que aproxima o fim ou o recomeço. Você pode seguir vivendo como se nada estivesse acontecendo, ou pode despertar para o tempo profético em que estamos vivendo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é sujo, continue a sujar-se. Quem é justo, continue na prática da justiça. E quem é santo, continue a santificar-se. Apocalipse 22, versículo 11. Participe da conversa. Qual é a sua visão sobre as 7 trombetas? Você acredita que estamos vivendo os últimos tempos ou ainda estamos nos avisos? Deixe seu comentário abaixo.